gente aproveitar esse momento. Estou aguardando também o pessoal do Pará, que aí ficou de vir. A gente está tentando matar 2 coelhos com a cajadada só, né? Dar um apoio para eles num importante momento de transição. Estão sendo o primeiro estado com códigos, né, em base de desempenho, e a gente tem feito um trabalho de linha de frente com conteúdo sobre isso. Para mim, isso é uma mais-valia, só interrompendo você aí, porque a minha tese de doutoramento é justamente uma proposta de modelo nacional baseado no desempenho. Então, eu acho que dá para trocar muita figurinha aí, eu consumi muito conteúdo. Para a gente já somos amigos aí, viu? Já somos amigos. Tranquilo. Então, é um prazer, né? A ideia é essa, a sociedade, né? Então, é uma sociedade mesmo, tá? Exato. Deixa eu até reforçar, normalmente esses primeiros momentos é onde a gente dá as boas-vindas para o pessoal que está entrando agora. A gente dá uma repassada no objetivo da missão da gente, né? Falamos as novidades aí que está acontecendo, né? Discussão mesmo, é conversa. E no final a gente faz um momento também de palestra. Vai ser hoje sobre o projeto baseado em desempenho, tá? Eu já estou gravando. Eu vou compartilhar minha tela agora. Aqui, ó, né, até a apresentação que a gente fez aí no dia 4 do 4, não, 4/3, mais de um mês já. Então, um pouquinho sobre o propósito da SFPE, né? A gente conseguiu fazer ela abrir esse capítulo no Brasil, tá? Então, representa... eu uso termos para simplificar a clareza da ideia. A gente fala que é o nível avançado da área, porque hoje nós dividimos a área em 3 níveis. O nível básico seria projetos para aprovar no Corpo de Bombeiros, né? Aí, nível intermediário, normatização internacional e seguradoras. Então, você vai ter sistemas de supressão e detecção com certificação LFM, e o nível avançado da área, que seria projetos com equações diferenciais, né? Dinâmica do fogo, modelagem, etc. Então, aqui a gente entra no foco da gente. A gente pode, sim, intercalar assuntos do básico e do intermediário, mas o foco é, né, a ciência mesmo, ter mais processos científicos do que só atender norma, né? Entender o objetivo da norma, porque cada norma tem um objetivo de proteção, salvar vidas e patrimônios, mas dentro de um critério quantificável, certo? E aí entra a ciência, entra a engenharia, entra estudo de causa, certo? Então, é onde a gente vem conversando, vem tentando conversar, trazer a discussão para isso. Não só atender norma, decorar norma, mas entender o objetivo de proteção e alcançar de uma maneira quantificável, tá? Então, é SFPE Brasil. Nosso objetivo hoje, abrimos o capítulo tem um mês, tá? Eu estou sendo presidente. Então, a missão é trazer novas pessoas, cientistas, tá? Dar base para que a ciência aconteça. Hoje nós temos aí um quadro de que 99% dos TCCs, nos últimos 20 anos, são sobre elaboração de um projeto de combate a incêndio. Vou elaborar um projeto de uma usina, de um hospital, entendeu? Então, você passa 5 anos, 4 anos estudando para que, no final, o teu TCC seja um projeto que você pode fazer em um dia, uma semana, um mês. Então, a gente tem perdido muito poder de relevância e de discussão
né, para que a mudança aconteça. E as mudanças vêm através de trabalhos científicos, né, e normalmente nas conclusões de curso. Tá? Eu não estou vendo se alguém quiser entrar, viu, meninas? E o Salles falou que ia entrar. Eu tenho que passar o host para alguém aí. Pode passar para mim. Passa uma mensagem para ele, Thaís, também. Tá bom. Beleza, aqui nós temos esse objetivo. Hoje, nós temos uma situação importante também para conversar, que é o valor da membresia. Tá? Então, ainda a gente não tem definido o valor. E nesse primeiro ano, como é de divulgação, nós queremos deixar possivelmente até de graça. Entendeu? Para que todo mundo participe, né, e chame outras pessoas. Isso aí não tem decidido ainda, tá? Porque tá passando por um processo de votação também. Mas a ideia é que seja, né, divulgado o máximo que a gente possa fazer, tá? E também não é para qualquer pessoa, tá? Não trazendo demérito, mas é no sentido de que precisamos de pessoas que sejam, né, do interesse do que a gente vai falar, que é ciência. Então, a gente precisa de cientistas, que a gente possa chamar de cientistas. Então, você que está aqui tem essa missão, de trazer uma outra pessoa para ouvir, né, para fazer esse trabalho, entendeu? Tá? Então, normalmente tem um capítulo estudantil também, o estudantil é um preço bem barato, e tem o profissional já é caro. Então, a gente ainda abrimos o capítulo profissional para que, né, que a gente possa divulgar o máximo para a maioria das pessoas, certo? Então, esse é um importante ponto que a gente precisa, né? Se você puder, toda sexta nós estamos fazendo essa reunião. O horário depende do convidado que a gente tenta trazer, mas a gente está tentando deixar no horário normal de expediente, das 8 às 18, certo? E aí, dependendo do convidado que a gente vai trazer, a gente modela esse tempo para ficar, né, sob medida da pessoa. Então, a gente marcou com o pessoal do Pará 15 horas hoje, tá? Eles estão atrasados. Né? Então, é outro ponto. A data, sexta-feira, toda sexta-feira estamos fazendo essa reunião. E aí depende do convidado, a hora que vai ser. Então, a gente manda um e-mail. Tentamos mandar o mais cedo possível. A gente conseguiu mandar só hoje, infelizmente também. Estamos entrando em ajustes. Tá? Todo mundo é muito ocupado, mas nós temos foco e prioridade com isso também. Esse é um ponto importante, tá? Os objetivos aí é divulgação da ciência, né? A gente trazer mais cientistas, ter materiais para a gente discutir e trocar figurinhas. Esse é o objetivo. Nessa semana, aí passando para as novidades agora, nessa semana a gente está tendo dois eventos importantíssimos, o Albras, que é a organização luso, né, portuguesa brasileira, né, está acontecendo agora. Então, é muita coisa importante ali de informação. Estamos na era da informação onde normalmente isso daí não acontecia, ou acontecia uma vez no ano. Hoje a gente tem aí várias informações, vários ciclos de palestras acontecendo, e de uma forma online, né? Você não precisa estar no local para poder participar. Tem um entrando aqui, ó. Oi, administrador, é o Salles?
Ele está mandando mensagem aqui. Tu é o administrador? Entrou agora aqui. Tá? Eu vou continuando, tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Né? E aqui também está sendo o IAFSS, está tendo essa semana, foram 2 semanas de congresso, pessoal. Thaís, tá deixando o pessoal entrar aí? Sim, tô sim. Então, outro evento aqui que está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Só de TCCs aqui, a gente tem mais de 135, certo? Já abrindo aqui para a gente olhar. Thaís, não quer ligar para ele aí, que ele está apanhando para entrar no Zoom. Tá, vou ligar aqui. São assuntos do foco da gente, certo? Então, ambiente e curso de estudo de chamas retardantes, né, de retardantes de chamas derivadas, certo? Então, nós temos aí mais de 135 pesquisas só nessa semana apresentadas, certo? E online, isso daqui vai ficar gravado, pessoal. Ele não tinha um ponto de informação compartilhada, né, nesse nível hoje. Então, é uma coisa muito boa. Aqui já tem os resumos dos trabalhos, também como se fosse o livro, né, o handbook do Congresso. Tá? Agora mesmo, vamos ver aqui se está acontecendo ao vivo. E essas daqui são as apresentações dos trabalhos científicos. É, ó, 30, 10h40, né, da manhã. Não está ao vivo aqui, mas quando está ao vivo é só entrar aqui, por exemplo, ó, aqui ficou gravado. Entendeu? Tá? Isso aqui, pessoal, é como está sendo os congressos hoje. Tá? Em inglês, tudo em inglês, né? Linguagem oficial aí, né, de comunicação no mundo. Mas está aí, certo? E o detalhe aí é que não tem um brasileiro, né, nesses congressos. A gente teve um mês atrás o congresso da SFPE, foi bem parecido também. Esse daqui foram 2 semanas. 2 semanas, ó, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, entendeu? Então, era como tinha vários países participando, então não tem hora, não tinha descanso. Vamos ver se tem um intervalo aqui, ó. De 9h30 a 1 da manhã, certo? Então, realmente, um belo trabalho, né? Isso aqui é o topo, o pináculo do desenvolvimento aí que tem acontecido hoje, devido, né, à pandemia. Então, de certa forma, a pandemia trouxe um acesso à informação absurdo agora. Tá? Todo mundo acordou para a internet, para o social. Né? Tá? Beleza?
Deixa eu ver o que a gente tem mais de novidade. Anotei aqui. Essa palestra do PBD, eu vou falar, né, eu vou ser o palestrante, a gente conseguiu falar no grupo no GSI, que são os desbravadores da área. Nós temos aí, né, a Rosária Ono, que é a líder, né, da USP, todo o pessoal, né, os grandes desbravadores aí da área. A gente tem aí, no mínimo, 15 grandes heróis aí do Fire Protection no Brasil, a proteção de incêndio no Brasil. E, né, eu tive a oportunidade de palestrar. Vou falar algumas coisas do momento que nós estamos vivendo, porque no dia, né, eu tive a oportunidade de ouvir feedbacks deles, das coisas que eles falaram, né, ouviram. Então, uma coisa é como apresentar um assunto para tipo uma banca examinadora, que eles são assim, eles são as autoridades no Brasil que ajudam, né, nas universidades, nas criações de normas, e aí já são os que começaram isso no Brasil há 20 anos atrás, tá? Então, uma coisa grande aí que a gente pode participar, temos o feedback, né, e estamos aí unidos também com eles, né, no GSI, que é um importante grupo. Eles vão ter um congresso, tem um congresso deles, é um dos congressos mais importantes que eu considero também, tá? Salles já está aí, né, Salles? Beleza? Estou dando as novidades aqui do que a gente fez, tá? Do que a gente está fazendo e também de coisas que estão acontecendo no Brasil, certo? Então, esse é um importante ponto. O GSI é muito importante aí para a parte de ciência, e trazê-los também para a SFPE é importantíssimo. Outro trabalho que a gente precisa é a orientação de TCCs. Então, se você conhece alguém que está precisando fazer seu TCC, a gente tem todo esse material aqui para poder compartilhar e ajudar na coerência da situação, tá? Hoje também, com a internet, com o avanço da informação, muita coisa vem que pode não ser verdadeiro também. Que você pegar aí, né, na área de incêndios, a gente fala que em terra de cego quem tem olho é rei, porque não tem informações validadas, de certa forma, que eu pego uma informação, penso que é a correta e estou confundindo as coisas. Então, hoje eu também vou falar sobre isso no PBD, porque aí entra a questão do software. Hoje a gente tem aí pessoas falando que o software é o assunto para fazer o projeto baseado em desempenho. Isso daí é uma meia-verdade, tá? Então, e, tipo, essa semana teve palestras falando isso, de pessoas que são, né, que estão produzindo conteúdo na internet. Então, só o produzir conteúdo na internet não dá a competência de ser um especialista, né? Então, é um detalhe importante aí a gente comentar, discutir hoje, certo? Temos aí, né, o Salles entrou, então, gastar um pouquinho mais até as 4h30, no máximo, aí para a gente aproveitar o tempo, tá? Beleza, então vamos lá, né? Pessoal, tudo certo aí? Alguém quer comentar alguma coisa dessas novidades que a gente falou? Rubens é o nosso convidado também especial hoje. Tá sem áudio, Salles? Tá ouvindo aí? Tá sem áudio para ele. Cá. Só não repara a voz, porque a voz é defeito de fábrica mesmo. Certo. Tá. Tá bom. Espera aí que o capitão do Pará tá sem áudio. Deixa eu ligar para ele aqui, gente.
E Salles? Tu sai e entra de novo e tu... Pronto, pessoal. Beleza, ó. Nós vamos começar, então, essa palestra. Aqui o intuito, pessoal, é discussão mesmo, tá? Eu já estou fazendo como se fosse um terceiro vídeo desse, certo? Deixa eu ver se o Salles entrou, saiu. Ele tinha entrado, saído de novo, agora saiu de novo. Tá. Acho que tá com problema para habilitar o áudio lá. Uhum. Porque aqui, ó, é uma terceira palestra, certo? E justamente a gente está tentando dar sequência, aproveitando um trabalho de discussão com o pessoal do Pará, certo? Enquanto ele entra, né, se tudo der certo, a ideia é discussão, o foco é discussão mesmo, a gente perguntar, tá? Tirar dúvidas aí, chegar em consensos e clareza, tá? Então, um projeto baseado em desempenho, performance-based design, né, em inglês. Esse aqui foi o conteúdo da palestra no Senabom, né, o Seminário Nacional de Bombeiros, que a gente falou. Não vou seguir isso aqui, eu já aumentei vários slides para aproveitar o tempo, mas a ideia é que, né, há 10 anos atrás, não sei ao certo, mas o Alfredo Del Carlo já falava que os nossos prédios já são tão complexos que não podem ser protegidos apenas com códigos compulsórios, certo? E aí, no contexto internacional, isso não é diferente. A gente tem aí no livro do Drysdale, a gente tem de que nos últimos 20 anos, né, já tem 30, os números de incêndio diminuíram, mas devido a investimento e melhorias de uso de inteligência na fase de projeto. Tá? Então, é inteligência em fase de projeto. Eu vou pular um pouquinho aqui e vou voltando. Certo? Mas a ideia é essa proposta aqui, ó, é uma proposta, pessoal. A proposta é formar um desenvolvimento autossustentável da ciência, certo? Então, nós temos aí uma situação onde, né, esse aqui foi um livro de... Deixa eu tirar aqui. Eu vou tirar o rosto aqui por enquanto. A tela é pequena. Mas nós temos aí uma situação de que, né, quando eu fiz o mestrado, tinha um livro que era Equações Diferenciais e Suas Aplicações. Nesse livro, né, tipo, a primeira coisinha que tinha era a ponte. E tinha equações diferenciais para um monte de coisa, para lançamento de foguete, para a decomposição do corpo humano, para você saber quanto tempo a pessoa tinha morrido, coisas assim, entendeu? E as equações diferenciais são usadas para explicar o fenômeno da natureza, o comportamento da natureza, entendeu? E isso é usado nas outras engenharias, né? Engenharia estrutural, né? Engenharia elétrica, na segurança normal, nós temos isso daí, que são abordagem determinística,
vai entrar probabilidade sobre quesitos de segurança, certo? E a comparação é que nós temos aí normas. Só no Brasil, no estado do Pará, nós temos 25 normas. Vezes 27 estados, são 27 estados diferentes. A gente tem que saber mais de 810 normas para eu fazer um projeto no Brasil, em qualquer lugar do Brasil. Se eu mudo isso daqui para mundo, aí que a gente tem infinito, né? Esse é um dos pontos de discussão onde a gente não tem avanço significativo comparado às outras ciências, né? Às outras engenharias. Tá? Salles, voltou aí? Funcionou? 100%, Salles? Deu certo? 100%, Márcio. Boa tarde a todos. Boa reunião. Obrigado. Tranquilo. Tá. Ó, aqui é para a gente discutir, pessoal. A ideia não é palestra, é discussão mesmo, tá? Então, o objetivo da sociedade é discutir assuntos científicos, tá? Então, e trazer, né, uma clareza dentro da discussão para a gente poder ajudar pessoas, né, que têm poder na mão, cajado na mão, né? Por exemplo, hoje nós estamos com o pessoal do Pará, tá? E até agradeço, né? O Capitão Salles é um amigo já de longa data aí para estar sempre conversando com a gente, trocando figurinhas, aprendendo, a gente aprendendo junto. E a ideia é essa, aprender junto e, quem sabe, ajudá-los no desenvolvimento das informações, tá? E aí, Salles, eu até estava falando antes, essa palestra aqui eu passei no GSI quinta-feira, entendeu? Então, o Negrizolos, o Gabriel, a Rosária, o Vargas, de cabeça eu não vou lembrar o nome, tinha umas 20 pessoas só da engenharia de incêndio, professor da USP e de universidades assim. No mínimo, aí, todos eles têm mais de 20, 30 anos de experiência na área de incêndios, né? Tá? Então, foi um assunto importante e num momento importante também. Né? O Pará, sendo o primeiro estado que traz isso, né, eles perguntaram, uma das perguntas foi, Márcio, né, como que isso vai entrar na discussão contra as normas? É isso bem aqui, ó. Entra em dois momentos. Entra na simplificação da proposta, porque eu tenho uma proposta de solução que acontece nas outras engenharias. Engenharia estrutural não tem tanta normatização, entendeu? Engenharia elétrica também, eu tenho que entender equações diferenciais. Uma vez eu sentei com um mestre estava estudando engenharia elétrica e ele estava usando as mesmas equações diferenciais que a Runge-Kutta de quarta ordem para fazer processos de eletricidade. Entendeu? E ele trabalhava na Semar. Entendeu? Que era uma empresa. Né? Então, uma empresa normal do governo do Maranhão já usava isso. E não tinha tanta fiscalização. Né? Não tem órgãos fiscalizando como no bombeiro. Então, de certa forma, né, a gente até escreve, né, o Salles ele é meu amigo, eu não estou queimando ele, nem trazendo ele para Berlinda. Mas, de certa forma, é uma discussão. Né, com todo respeito, né, Salles? A gente tem o bombeiro hoje, que é o fiscal, as pessoas têm um teto limitante de até onde vai. Né? Então, não, se eu atender o bombeiro, eu estou protegido e não vai estudar mais, não vai, né? Mal sabe as normas do bombeiro, entendeu? De certa forma, esse poder de polícia que acontece é um teto limitante, em vez de ser autossustentável.
Entendeu? Foi a discussão que a gente trouxe, eles pessoas experientes, cara, faz sentido, né? Faz sentido. Então, uma das discussões seria uma proposta, né? Então, toda vez, como a gente tem informações importantes, elas se tornam propostas. E na discussão, né, a clareza que me trouxe foi de mais fiscalização e menos normatização. Porque a norma ela também dá o poder de falta de responsabilização. A pessoa atendeu a norma. Então, beleza, mesmo que ela pegou fogo no local, mas atendeu a norma. Então, acaba que a pessoa nem é responsabilizada. E fica esse teto de limite também. Entende? Então, é um dos detalhes aí, 2 pontos que eu vou trazer hoje muito forte. Esse daqui é a proposta de solução. Então, o projeto baseado em desempenho é uma proposta de solução, né? E ele é também um complemento. E esse complemento já existe. Deixa eu pegar aqui. Que é câmaras técnicas. Certo? Então, foi tema de discussão lá no 2019. A gente apresentou isso daqui porque, de certa forma, as informações elas não chegam redondas, né? A gente fala uma coisa, não entra na cabeça, nem na discussão do país. Entendeu? O que tem acontecido fora do Brasil, a gente não precisa inventar a roda, a gente precisa ajustar a roda, né? Mas não precisa criar a roda do zero. Muitas coisas a gente começa do zero. Mas as câmaras técnicas, elas funcionam como projeto baseado em desempenho. Entendeu? E, do contrário, a gente tem o quê? Um juiz julgando baseado na experiência dele, sem números e sem validação. Então, o projeto baseado em desempenho é um código. Tá? Então, primeiro de tudo, ele é um código. Então, nós temos o código prescritivo e o código do baseado em desempenho. Que é isso aqui. Tá? Então, existe um modelo, como se fosse a NFPA 13, de Sprinkler. Existe um código internacional que deve ser seguido, deve ser apresentado, e ele é analisado como comparado com câmara técnica. Toda vez que eu saio da norma, eu estou fazendo um trabalho de projeto baseado em desempenho. Entendeu? Então, é um código que eu preciso seguir. Certo? Então, esse código é o código internacional. Às vezes a gente tem aí, né, a gente pensa que tem vários países que fazem diferente. A questão é que não é diferente. Existe um código para seguir. Por exemplo, foi uma pergunta que eles fizeram lá também. O Brian Mitchell fez uma apresentação e na apresentação para eles falaram assim de que tá. Legal. O Coronel Oliveira está na reunião também. Seja bem-vindo, Coronel. Então, a ideia é discussão mesmo, tá? Então, estamos com mais um amigo, né? Um amigo mais velho aí que me ensinou muita coisa aí também na área. Então, deixa eu só ver aí mesmo. Está aqui mesmo? Coronel Oliveira? Ele está contigo aí assistindo, né, Salles? Estão falando no... Ok. Então, na discussão, eles falaram assim, o Brian Mitchell trouxe essa proposta e ele trouxe várias maneiras diferentes de fazer. Por exemplo, ele trouxe ali da Suécia, do Japão, uma maneira, e coincidiu que no mestrado eu tinha pego a matéria Performance Based Design, e tinha
como se um trabalho dos 6 congressos que aconteceram. A gente tem um direito adquirido quando acontece um projeto baseado em desempenho, porque é um trabalho de modelagem, de definições, escopos, objetivos, critérios, né? Esse código aqui. Então, se eu tenho um modelo que foi feito para um tipo de edificação, eu posso adotá-lo como direito adquirido, né? No processo da análise. E nesse congresso, né, foram os simpósios, os congressos da SFPE, de projeto baseado em desempenho. Ele normalmente é uma competição. Nessa competição, eles trazem do Japão, da Suécia, dos Estados Unidos, da Inglaterra, vários lugares, um tipo de edificação. Tá? E na administração e no processo que eles entendiam que era diferente, todos seguiam o código, que é o quê? Definição do escopo, metas e objetivos, desenvolvimento do critério de performance, desenvolvimento de cenários de fogo e desenvolvimento da estratégia. Isso daqui é um checklist que tem que, por exemplo, chega na análise aqui de um fire marshal, o bombeiro aqui nos Estados Unidos, se tiver algo fora da norma, ele só aceita se tiver essa estrutura para defender e ser tolerável, entendeu? Tá? Então, o código, tem cada situação também agregada ao código da edificação, aí eu posso fazer dentro desse critério. Tá? Então, eu não consigo fugir desse critério. E aí, teve a reunião também com o Anderson, da NFPA, ele também falou uma coisa bem interessante, porque a partir de agora é importantíssimo a gente adotar o código, porque senão cada um vem fazendo câmaras técnicas do seu jeito. Né? Então, as câmaras técnicas já é feita assim. Né? Ele usou uma expressão que foi assim: um pai sem filho. É uma coisa assim, que cada um ia ter uma maneira de fazer o processo. E aqui a gente tem um modelo para ser feito. E o objetivo não é software. Então, uma discussão também que saiu. Né? Então, vamos olhar aqui como que eu explico isso daqui de uma maneira mais resumida. A gente está falando já de ciência, então eu tenho que trazer uma similaridade com a norma. Então, eu tenho que entender objetivos da norma. A norma me dá uma maneira de eu alcançar um objetivo. Normalmente, ela não me dá o objetivo quantificável, que é o quê? Por exemplo, saída de emergência. Nas entrelinhas da norma, a gente vai descobrir que é 1 minuto para evacuação por pavimento. Tá? Isso a 977, a nova 977 que está saindo, vai mudar isso daí. Né? O Salles também estava trabalhando com isso daí, a gente conversou bastante, né, sobre isso. Mas aqui a gente consegue ver um objetivo quantificável. Certo? Então, eu tenho um princípio de equivalência, que é o nome que é usado aqui. Tá? E aí, eu tenho também uma ciência que é um objetivo científico, que é o que? É o critério ou a tenabilidade que eu vou ter no meu cenário de incêndio. Então, dentro disso, eu tenho uma tenabilidade. É um TCC também, então, como eu falei, TCCs são muito importantes de acontecer para dar assuntos para o Brasil adotar. Por exemplo, teve uma moça que fez um TCC, eu pude orientar sobre tenabilidade. Tenabilidade é um nome de tradução dos Estados Unidos, mas é condições de valores de referência fatais. Por exemplo, nós temos a fumaça, a visibilidade, a radiação, o calor, o flashover. Então, né, o último é o flashover, né, a bola de fogo dentro da sala que, né, tudo vai ser consumido. Mas nós temos aí, antes, situações que podem ser acontecidas antes do flashover. E isso é um ponto de projeto. Então, os projetos eles começam a diferenciar de carga de incêndio para a taxa de calor liberado. Carga de incêndio
quanto tempo vai acontecer um incêndio, né? 2 horas, 4, 10 horas, 2 dias. É um ponto de projeto no Brasil. Todas as normas são baseadas nisso. A gente já começa a ter a nossa dificuldade de informação científica para ponto de projeto no quesito inteligência. Tá? Outro autor falou assim que os projetos inteligentes são definidos nos pontos de tempo de ação. Tá? Então, nós temos agora valores de tempo. E aí, por exemplo, num cenário de tenabilidade, a gente estudando bastante, a gente já percebe que dependendo da altura, se não for um átrio, a primeira coisa que acontece na tenabilidade é a visibilidade. A pessoa ser roubada, a sua visibilidade. Então, a fumaça, antes de matar, ela vai roubar a visibilidade. E aí, um fator de 10% de obscurecimento por metro é um valor limite de projeto. Tá? Outros, 49 graus Celsius, se a temperatura chegar, é uma dor insuportável. Radiação 20 kW por metro quadrado. Outro, certo? Então, a toxicidade da fumaça. A gente vai lidar com um ponto primeiro. Então, dentro do cenário de incêndio que eu vou ter fórmulas matemáticas, eu vou ter que validar isso e descobrir um ponto de ação do meu tempo. Aí a gente está entrando na ciência, não em softwares. Porque o software ele é uma calculadora, né? Vamos considerar assim. Eu estava falando da ponte. A ponte são equações diferenciais para eu trazer uma similaridade de efeitos. Né? Então, se eu tiver variáveis assim, jogar na minha equação diferencial, eu vou ter essa formulação, esse resultado da natureza explicado com números. O software ele vai fazer a mesma coisa, ele vai pegar, né? A abstração, chamada abstração. Ele vai pegar números e jogar para fazer do resultado dos números que a gente rodou a equação diferencial, a imagem. Então, a primeira coisa eu tenho a imagem, vou fazer os números, para depois eu formar uma abstração de imagem. Certo? Então, se eu rodo um cálculo errado, eu posso ter imagens bonitas, mas o cálculo está todo errado. Então, o software, quando a gente faz o software, antes de tudo, eu tenho que fazer a dinâmica do fogo. E a dinâmica do fogo é um assunto que, tipo, ninguém hoje ainda no Brasil ensina. Então, a gente precisa, né, ter um código para eu poder submeter a uma análise, um projeto baseado em desempenho, seguindo critérios, e eu tenho que ter a dinâmica do fogo validada, para que isso também não seja, né, uma coisa assim, não, da minha cabeça eu tirei, rodei e vai dar isso se acontecer um incêndio. Então, a gente fala que é validação e verificação. Então, é um dos importantes critérios. Quando a gente roda o FDS, a gente teve uma matéria que é Fire Modeling. Então, a preocupação número 1 do professor é o quê? Isso não é um videogame. Entendeu? Isso não é um vídeo que você está fazendo. Isso é uma abstração de cálculos. Então, a gente está vendo o movimento no Brasil agora, tipo, muita gente fazendo palestra, até pessoas conhecidas falando de uma forma até sem responsabilidade sobre isso. Entendeu? E é uma coisa que é viciante, porque você, quando olha, né, você fica encantado. Pô, só precisa fazer isso daqui. E não faz os cálculos de mão. A gente tem cálculos de mão, que às vezes tem a situação de você rodar tudo tem que ter pelo menos uma checagem. Se eu não faço a checagem, né, então a gente está usando um software que todo dia ele tem coisas novas. Todo dia ele tem uma verificação.
E aí eu volto a falar, as verificações são os estudos, são as ciências que a gente está vendo. Então, no começo do vídeo eu mostrei aí a FSS com 135 TCCs só essa semana. Entendeu? E não tem um brasileiro. Então, a situação agora é uma migração para ciência, certo? Que a gente está fazendo agora. É um importante momento do Brasil. E a gente não pode fazer como é que faz? Subir para uma coisa que a gente não está precisando validar os cálculos de mão, certo? Então, tem as duas coisas. Tem um código e tem os cálculos de mão que a gente precisa aprender o básico. Nos cálculos de mão, a gente tem controle de volume, equação diferencial de controle de volume, camada quente e camada fria. Então, nessa equação diferencial, e tem só 2 células, e precisa fazer a transferência de calor por tempo em 2 células, certo? Então, o software ele faz em mesh, que é muito mais, né? Então, é milhares de células fazendo isso em segundo. Aí, se a gente não consegue fazer uma transcrição de 2 células, a gente não pode confiar no software. Entendeu? Então, é uma coisa importantíssima para a gente considerar. Tá? O Salles está falando aqui, né? Gostaria de parabenizar ainda o nosso diretor. Isso aí, o Coronel Oliveira é o cara que tem feito esse desbravamento aí nessa parte. Tá? Deixa eu ver outra coisa importante aqui. Então, coisas importantes do projeto baseado em desempenho. Tá? Nas NFPAs, já tem, normalmente, o capítulo do projeto baseado em desempenho também. Então, é recomendadíssimo ler o que está escrito lá. A gente tem a NFPA 72, que vai ser detecção e alarme. Não está falando de fumaça. Né? Falamos de visibilidade, é um threshold, um valor de referência de tenabilidade dos mais importantes. Então, a gente tem um capítulo da NFPA 72 falando de tenabilidade, certo? Temos na NFPA de gerenciamento de fumaça também, NFPA 92, vai ter gerenciamento, vai ter projeto baseado em desempenho, e a gente vai ter também na 101. O detalhe da 101 é que os prédios são totalmente diferentes dos nossos no Brasil. Então, no quadro de projeto arquitetônico tem muitas limitantes. Eu não posso construir... Eu tenho regras de tamanho de edificação aqui nos Estados Unidos. Então, cada pavimento e por área, ele não vai permitir que eu faça um tamanho tão grande. No Brasil, não, eu posso construir depois que eu vou preocupar com o que eu vou ter de segurança contra incêndio. Né? Aqui já entra no IBC, o International Building Code, o Código das Edificações. Então é bem diferente. Tá? Não algumas verdades, entendeu? Aqui, que a gente poder falar. Então, já existe esses capítulos da NFPA, então, uma pergunta também que fizeram foi que como que acontece o projeto baseado em desempenho fora do Brasil? Então, são câmaras técnicas, toda câmara técnica sai da informalidade. Então, tem um peer review, que é cadê? Alguém, igual eu falei para vocês, então, como que a gente vai ver se esses cálculos estão certos? Você pode contratar um peer review, né? Aqui a gente fala que o peer review é uma empresa independente para fazer, validando, porque ela sai do campo do analista e sai do campo do dono da edificação. Então, ela tem uma visão como um perito. Então, num julgamento, um perito vem para dar uma visão de fora e trazer o que ele acha.
Aqui entra num outro ponto que entra também a análise, ele pode trazer a análise de valores de laboratório, ele pode contratar laboratório para fazer a verificação dos cálculos, certo? E volta a afirmar, não é software, entendeu? A gente está falando de um valor de referência para poder colocar no meu limite de projeto, tá? Então, é o peer review, ó. Então, um trabalho de pesquisa para verificar e validar a ideia, com ciência e engenharia. E quando se valida, dá parâmetro a outros também, entendeu? Então, uma vez que é validado, aí sim, cria o estudo de caso para ser adotado. Então, a gente tem isso daqui também em todo o mundo. Então, os congressos de competição que eles fizeram foi justamente, eles criaram estudos de caso. Por exemplo, o prédio tem 10 pavimentos, é só escritório. Então, e aí tem uma abertura no meio, né? Um átrio bem no meio, permitindo toda a propagação de incêndio. Então, como eles fizeram um projeto baseado em desempenho disso? Então, tem estudo de caso para isso, entendeu? E aí dá o parâmetro para outros fazerem. Vantagem, corresponsabilidade com segurança. Tá? Então, temos a questão da corresponsabilidade, porque... Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Então, nós temos a situação da discussão lá também foi a seguinte, né, com o GSI. Então, a norma, normalmente, ela dá um teto limitante e ela não deixa ninguém responsável. Atendeu a norma, então todo mundo lavou as mãos. Certo? Então, o projeto baseado em desempenho, ele tem que ser melhor do que a norma, no mínimo. A outra verdade, você nunca pode fazer uma proteção menor. Tem que ser equivalente ou maior. Então, ele vem, né, também para candidatos. Então, realmente, na visão, a proposta seria para tirar a questão das normas, né? Como eu falei, a questão das normas é um limitante muito grande para tudo. A gente fala o PIM-PTS, é o projeto, instalação, manutenção, plano de emergência e treinamento simulado. Então, eu tenho 810 normas no Brasil. Por um profissional conseguir fazer isso, não tem um que vai dar conta de fazer em todo lugar do Brasil. Isso daí, não, agora vamos para outro país. Então, isso daí, normalmente, vai ficando impossível de conseguir dar conta. Né? E as outras engenharias vêm levando a vida numa boa, né? Fazendo a sua baseada na ciência. Mas até isso mudar, é quase impossível mesmo. Já entra a cultura internacional. Tragédias acontecem, normas têm que nascer. Né? Então, tá? Então, os candidatos, normalmente, seriam prédios complexos. Então, edificações complexas, né? Essa aqui, ó. Tá? Então, reformas de construções existentes, prédios históricos, usinas, locais que são bem diferentes do código também. Às vezes, o código ele dá um prédio verticalizado, as exigências vêm quanto maior ou quanto mais alto, certo? Então, é o prescritivo. Então, quando a gente já tem dificuldades de atender o prescritivo, que é uma semelhança de um prédio verticalizado, ele se torna um candidato a um projeto baseado em desempenho. Tá? E aí é uma proteção melhor, no mínimo. Então, entra nesse quesito. Vantagens e desvantagens. Então, o projeto baseado em desempenho é dirigido a edificações especiais. Tá? Ela traz alternativas de solução. Então, também, né, alguma edificação que não tenha como atender, por exemplo, é exigido sprinkler e não tem estrutura para colocar um reservatório de 50, 100, 200 mil litros. Né? Tem um vizinho, tem outro. Então, vai para uma câmara técnica, na câmara técnica é decidido
baseado na experiência. Então, aqui entra a situação oportuna para um projeto baseado em desempenho. Tá? Então, ele pode ser também um melhor custo-benefício, mas o foco não é esse. O contra é que precisa de muito conhecimento de causa para o analista e para o engenheiro. As vantagens de usar o prescritivo é que atendeu, né, passou na aprovação, não tem muito trabalho. O contra é que ele também não tem responsabilização, atendeu a norma, né? Então, foi o que a gente conversou ontem, então, quarta-feira, né? Foi ontem, né? Quarta-feira. Hoje é sexta. Então, é meio perdendo a hora. Mas, imagina a situação de que nós temos... Alguém quer falar? Tudo certo, pessoal? Seja bem-vinda, Carla. Já estamos discutindo, entendeu? Tá? Eu peço desculpas entrar agora, mas eu estava num outro evento. Tá? Todo mundo estava lá também. Então eu peço desculpas, tá? Não, tá tranquilo. Tá? Então, a gente já está... Eu estou repetindo a palestra que a gente deu lá no GSI, mas eu estou agora mais discutindo, né, e trazendo até as discussões que a gente teve lá. Ok. Porque, aqui, um dos pontos contra do prescritivo é que atendeu, né, já não tem essa responsabilização. Na discussão que a gente pode ter é que normatização versus a fiscalização. No Rio de Janeiro, eles estão fazendo uma coisa que, de certa forma, né, eles inovaram bastante, todo mundo, né, criticou, que foi o quê? É uma análise, uma fiscalização trazendo a responsabilidade para o profissional. É o que tem que ter, né, eu falaria os 5 pontos, projeto, instalação, manutenção, plano de emergência, treinamento simulado. Se a gente tem isso e cobra, a pessoa tem que fazer, então ele é o responsável para que isso aconteça. Então, a normatização tem esse poder de limitante, né? E eu estou perto do Coronel Oliveira, que ele vai puxar minha orelha, e do Salles também, entendeu? Mas a ideia é essa, a discussão, né, para a gente poder unir partes aí importantes de ação, tá? Mas aí é um contra também do Código Prescritivo e o Código Oficial do PPD. Então, o código, a gente precisa divulgar isso. Normalmente, ninguém está falando sobre isso. Todo mundo fala que é outra coisa, é software, que é fazer baseado em desempenho. Qual é o desempenho? Então, ninguém consegue entender, né? E o detalhe é esse, é um cenário de fogo que eu tenho que ter. Nesse cenário, tem os thresholds, os valores de referência, fumaça, radiação. Então, imagina aí que eu tenho 3 minutos de ação. Eu vou fazer o meu código do PBD, do meu projeto, fiz a documentação, e aí eu tenho a decisão. 3 minutos é o tempo que eu tenho que evacuar todo o meu prédio e agir. O bombeiro tem que chegar, o equipamento tem que funcionar. Então, dentro disso, 3 minutos não é o suficiente. Eu tenho que ter alguma coisa aumentando esse valor de referência ou tirando o pessoal mais rápido. Então, são sistemas de supressão, sprinkler. O sistema de sprinkler, ele é um sistema para evitar o flashover. Então, ele é justamente já na base de taxa de calor liberado. O estudo dele é feito na taxa de calor liberado e é para controlar o fogo, não é para extinguir o fogo. Então, nós temos agora, né, então, com isso, eu botei um sistema de sprinkler.
ele foi no desempenho do projeto, que era evitar que acontecesse um flashover. Então, vai dar tempo para as pessoas saírem, né? Então, era 2 minutos. Não, com o sprint agora, 10 minutos, não vai ter flashover. E aí eu tenho a proteção invertida, entendeu? Eu tenho, né, o objetivo, a inteligência de tudo, né, da ação do plano de emergência. Então, eu tenho que fechar o ciclo também, com plano de emergência e treinamento simulado, né? Então, é o detalhe aí que a gente tem. Tá? Algumas verdades, continuando lá onde eu estava. Nesse momento, a gente precisa de investimento, unidade e política. Certo? Então, não pode ser um filho isolado, cada um fazendo do seu jeito, né? A ideia seria câmaras técnicas com esse código, porque sai da informalidade. A gente tem unidades, se a gente tem unidade, a gente consegue fazer isso. Hoje a gente tem internet com, né, milhares de profissionais hoje aparecendo no Brasil usando a internet. A situação é que a gente tem também que ter política, porque cada um vem falando uma coisa e tendo voz. E acaba que isso é tipo, 20 anos para conseguir chegar até aqui, aí uma informação vazada errada joga tudo para, né, na sucata. Então, a gente tem que entender a estrutura do código, tá? E não caducar o processo. Não sei nem se eu escrevi isso aqui certo, é isso mesmo? Aí a diferença de aprender engenharia, então, o projeto baseado em desempenho não é para aprender engenharia, né, de dinâmica do fogo, nem perícia, nem FDS, mas tem que ser, para isso tem que ter um bom mestrado, né? E eu até ajudo. Essa parte aqui eu acho que eu escrevi que eu estava falando de curso, tá? Porque tem um detalhe, eu já deixei claro, né? Nós temos 2 momentos. Nós vamos precisar dos 2. Do projeto bem feito, baseado no desempenho, a estrutura no código, e também a dinâmica do fogo. E a dinâmica do fogo vem por um mestrado, vem por esse cálculo de equações diferenciais em 2 células de controle de volume. E é transferência de calor e massa. Tá? Então, envolve mais coisas, mas em súmula é isso daí. Tá? Então, a gente envolve também segurança. Hoje a segurança tem envolvido análise de risco, o queijo suíço, que ele impede que isso aconteça de novo. Então, a gente chega nessa abordagem que a segurança já tem hoje em dia. Não atender só a norma, mas lidar com o risco, né? E evitar que esse risco aconteça. Entendeu? Então, não é pensar que atender qualquer coisa assim, eu vou tirar da escada o guarda-corpo, né? O guarda-corpo não será tirado, não é para isso o projeto baseado em desempenho. E um código é imprescindível para que não tenhamos um filho único e separado, né? Cada um vai fazer do seu jeito. Isso aqui foi o Anderson que falou na terça-feira, numa palestra que ele falou sobre isso também. Beleza, pessoal. Eu já estou enchendo linguiça aqui. Quem quer comentar aí? Quem quer conversar? A ideia é a Sociedade dos Engenheiros de Proteção contra Incêndio, né? Coronel, você consegue falar aí? Está ouvindo? Salles, as dúvidas de vocês agora, a gente conversar. Eu não estou ouvindo. Está tentando falar aí, mas não está saindo o áudio. Vocês estão ouvindo, pessoal? Oi, Márcio. Não, agora sim. Agora sim. Oi, Márcio. Salles, o teu saiu rapidinho, mas o coronel não saiu.
Coronel, o Coronel Oliveira, ele está pelo e-mail dele, participando, talvez só ouvindo. Ele não está aqui, ele está lá no comando geral. Eu estou no CAT e ele está no comando geral. Aí ele me comunicou para me passar para você que ele está nesse meio de comunicação aí, por e-mail. Eu não sei qual é a dificuldade dele lá. Rapidinho, deixa eu tentar aumentar o teu também, que o teu está bem baixo. Vou mudar aqui e botar no outro computador aqui, no outro áudio. Ok, obrigado. Falei de novo? Mas tem alguma dúvida, Salles? Aqui, a ideia é justamente a gente trazer. Mas sem dúvidas, tá? Pode ficar tranquilo, pode continuar. Excelente palestra. Fica à vontade. A ideia não é palestra, é a gente conversar, entendeu? Discutir, né, sobre o assunto, por exemplo. Então, eu que vou fazer as perguntas agora. Olha, ele está entrando com outro telefone, eu acho. Hoje no Pará, né, como vocês estão fazendo esse processo de próximos passos da análise com projeto baseado em desempenho, entendeu? Provavelmente vai para uma câmara técnica. Olha o coronel aí. Beleza, coronel? Agora sim, né? Podemos te ver. O teu áudio, não sei, ó, o Salles estava com problema para entrar, porque ele não estava clicando no Join with Audio. É verdade. Tá me ouvindo legal aí, Márcio? Todo mundo está ouvindo aí? Não? Entendo agora. O teu eu estou te ouvindo, dele não. Quer que eu responda agora? Agora ele está conectando. Agora ele está. Perfeito. Fala, coronel. Agora deu certo aí. Vê aí agora. Eu coloquei no meu celular. 100%, agora sim. Tá. Pois é, porque eu tava na tela grande aqui no meu computador, né? Eu preferia assistir na tela grande aqui, porque pelo celular a tela fica muito pequenininha. Aí, como tu já acabaste a apresentação, aí agora a gente pode debater. Sim. Entendeu? Olha só, a minha opinião, primeiramente, parabéns pela iniciativa, né? Você fala que a gente é um desbravador. Você também é um desbravador já de muito tempo, né? Um estudioso da área e tenta realmente melhorar a segurança no Brasil. A verdade é essa, né? Então, parabéns pela iniciativa. E a gente também está tentando, como pioneiro no Brasil, ter, através de uma lei, vamos dizer assim, esse princípio bem incipiente, né? É uma semente que está sendo plantada, mas é o primeiro código do Estado, no Brasil, que fala sobre desempenho. Você pode verificar qualquer outro código de Corpo de Bombeiros e não está falando sobre desempenho. Então, a gente está tentando colocar esse embrião aí, e é bom deixar bem claro que, como tu falaste, né, não é só apresentar um software. Eu, quando eu fiz o meu mestrado, eu apresentei uma modelagem no software, mas eu tive que validar através de cálculos manuais. Então, é por isso que tem que ter realmente uma base de ciência do fogo, não é ser engenheiro de segurança contra incêndio, mas ter pelo menos uma base para quem vai modelar saber o que está sendo colocado ali e saber da ciência, né? Saber os critérios de desempenho, o objetivo em si. Como você falou ainda agora, tem que ser melhor até que a prescrição. Teve uma palestra muito boa ainda agora pela Albras, pela parte da manhã, final da manhã, que ele falou sobre o modelo de desempenho. E muito boa a palestra, no português, e ele deixou bem claro essa questão, né? Que a gente precisa de medidas alternativas, mas que vá ao encontro da proteção à vida, não é somente você cumprir uma regra, um regramento, como é o Código Prescritivo, né? Então, é por isso que a gente, como estudioso, a gente colocou já, e uma lei, ela não é para ser feita, para ser
revogada em pouco tempo. Uma lei é para durar. A nossa lei durou mais de 30 anos, né? A Lei 588, ela é de 83. Então, a lei que nós fizemos agora, que vai entrar em vigor em janeiro do ano que vem, ela foi feita para durar um bom tempo. Por isso que a gente já colocou essa questão dessa possibilidade, né? Não como ainda como item obrigatório, mas uma possibilidade da gente avançar por desempenho. E aí eu estou forçando o Bombeiro do Pará a ter profissionais que entendam dessa área, por isso que o Salles está aqui também para aprender, e os projetistas também aprenderem. Então, vai ser uma mudança de paradigma para todo mundo, né? E é um desafio, cara. Nós colocamos isso aí, a gente sabe que pode ter os primeiros problemas, os percalços normais de uma mudança, mas que a tendência é a gente se ajustar até que a gente tenha pelo menos um bom início aí desse processo. Sim, isso. É a transição, né? Sempre nada vai sair perfeito, mas você deu o pontapé inicial da mudança aí. Essa mudança é proposta de menos normatização. Então, você vai no propósito, que é o que é a proteção de vidas e patrimônio. E dentro do que está acontecendo no mundo todo. Então, nessa semana está tendo o congresso da IAFSS, que é a Ciência do Fogo, né? A Associação Internacional da Ciência do Fogo. Foram 135 TCCs e todos ficaram gravados. Então, nós estamos na era da informação do networking, né? Então, a gente tem que entrar nesse nível, temos que entrar. Não basta a gente só pegar e ficar isolado, né? Em vez de pegar a roda andando e ajustar para o nosso contexto. Então, um ponto que o senhor falou aí do software, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de software, ele brilha, realmente, entendeu? Então, eu até falei na palestra, aqui foi o Nicholas Dempsey, é um dos maiores cientistas e ele é o professor de dinâmica do fogo e de fire modeling, entendeu? Então, ele está linkado direto com o NIST, ele é um dos que desenvolvem a ferramenta. Mas, a primeira coisa que ele deixa claro, isso não é um videogame. Gente, não. Cada coisa que a gente faz lá, a gente tem que entender que são milhares de células que a gente está fazendo dentro de 2 células que a gente entendeu dinâmica do fogo. Então, é muito fácil errar o software, entendeu? É muito fácil errar. E é brilhante. Então, quando a gente vê, né? Mas é uma abstração de um cálculo. Então, se a gente não domina o cálculo, e um detalhe aqui, nos projetos baseados em desempenho, nem sempre a gente vai usar o cálculo. Nem sempre, entendeu? Nesse congresso a gente tem, por exemplo, eu tenho, né? Você sabe que eu tenho esses materiais aí, minha coletânea é infinita de material de incêndio, de pesquisa. E aí, foram 3 congressos, esses 3 congressos foram compartilhados, ficou todo disponível, entendeu? E foi a competição por país para alcançar uma linha de objetivo. Tipo, de 7 países, 5 não usaram o software, foi só cálculo de mão. Entendeu? Cálculos, né, para validar o projeto. Então, a gente nem sempre tem que usar o software, entendeu? E é um detalhe aí importante para a gente poder não deixar o software como requisito para análise. Hoje, o pré-requisito que eu considero é o código do projeto baseado em desempenho. Entendeu? Então, igual, já tem a opção. Então, acredito que pegar ali o termo do código oficial, né, chamado Código Oficial do Projeto Baseado em Desempenho, que é o quê? É os 5 itens. Entendeu? Cadê? Eu concordo contigo. Entendeu? Eu não sei se o pessoal vai estranhar a minha voz aí, mas
Nada, pode ficar. Vamos em frente. Assim, na minha tese do doutoramento, ainda tem 2 anos e meio pela frente. A ideia é, além de apresentar uma proposta de código para o Brasil, apresentar um modelo de gestão que em Portugal se usa muito, são as medidas de autoproteção. Então, isso desafoga muito o Corpo de Bombeiros, porque na medida que os edifícios possam ter autogestão, você transfere muita responsabilidade para o gestor do edifício, para o proprietário, e tira essa responsabilidade única do Corpo de Bombeiros. Então, e tudo que você falou aí de projeto, instalação, manutenção, tudo isso está dentro da medida de autoproteção. Tudo. E tudo tem que estar registrado, tudo tem que estar documentado. Então, numa possível vistoria da MPC lá, basicamente você só vai em cima dos registros. E aí, quem fez o registro, quem fez a formação, quem fez tudo, tem sua responsabilidade. Que é um problema nosso hoje, porque praticamente a manutenção é feita para a vistoria do bombeiro. Tenho que renovar meu AVCB. Corre, chama um, chama outro, e vamos em frente. E, além do mais, eu discuto muito com o João Paulo, já discuti com ele algumas vezes, é o investimento em laboratório. Para a gente conseguir quebrar esse paradigma do desempenho, tem que haver um investimento muito alto em laboratório. Os produtos, mesmo com o incidente da KISS, não é difícil você achar hoje revestimento acústico que não tem certificação. E está sendo vendido da mesma forma e nada impede que se repita. Então, a gente tem todo esse processo a ser feito. Tem a questão das universidades, que, apesar da portaria de 2019, que obriga o ensino, praticamente, mas a gente não vê isso na realidade. Ainda tem um longo caminho a ser percorrido. E também a questão da própria fiscalização pelo bombeiro, que, lógico, os recursos de alguns estados são maiores que os outros. Eu acho que isso demanda um bom tempo para a formação dos analistas. Mas tudo que você está fazendo, eu acho que é muito importante. E se a gente conseguir pegar todo o seu conhecimento, pegar toda essa amizade que o pessoal do Corpo Bombeiro já tem consigo, e a gente trazer a título de ajuda a essa tese que eu estou tentando desenvolver, eu acho que eu ganho muito. E a gente também pode, de uma forma conjunta, achar um caminho para acelerar o processo. Lógico que, como você sabe, pesquisa é pesquisa. A gente apresenta propostas. Quem vai executar é outro nível. Então, se vai ser executado é outro. Mas eu acho que a gente consegue fazer uma coisa em conjunto, eu sugando todo o conhecimento de vocês. E o João Paulo também é um cara que tem muito conhecimento. O que o coronel falou hoje, da palestra lá, eu conheço muito o Paulo Prata Ramos. Fui projetista na empresa dele também, lá em Portugal. E ele é o presidente da CFPE em Portugal, apesar de não ter falado isso. É um cara que tem um conhecimento... Você está em Portugal ou está no Brasil? Eu estou no Brasil agora. Brasil. Qual estado você está? Estou em Maceió, em Alagoas. É. Eu ia ficar lá, mas já, assim, como eu vou qualificar agora em junho, julho, então
a saudade da família foi maior, né? Então, 3 anos em Portugal, com mestrado, doutorado, já está bom. Vamos voltar para casa e trabalhar. Ele está fazendo um TCC de projeto baseado em desempenho para o modelo para o Brasil, uma norma unificada, entendeu? Eu estava atrás dele, quem me falou dele foi o Guerreiro. O Guerreiro mandou uma foto, ó, Márcio. Ele está fazendo um TCC e caiu de paraquedas aqui hoje, né? Né, Rubens? Com certeza, recebi um e-mail e vamos ajudar. Aqui os passos da SFPE. Aí o propósito é trazer mais pessoas. Então, né, se vocês conhecerem mais pessoas, é o momento. A gente está precisando. Porque até o Paulo, só interrompendo você, o Paulo que deu a palestra hoje, Coronel, fez referência, lá na Universidade de Coimbra, quando eu ainda estava no mestrado, a gente criou esse braço da SFPE dentro da universidade, justamente para dissimular, despertar, né? Desculpa a palavra, despertar os alunos para tudo isso. Porque você tem muita pesquisa, até que dá para absorver dentro da SFPE ou vice-versa, e o pessoal desconhece a sociedade, desconhece esse caminho. Nosso tempo tá curto aqui. Deixa eu ver. Coronel, eu estava falando, né, a proposta da gente hoje é isso aqui, ó, é o código, é o beabá, entendeu? Então, é a regra que todos os países têm feito, entendeu? Então, é um assunto também que, de certa forma, é um elástico que vai e volta. Então, uma hora aparece muito forte, depois ele diminui, né? E a gente vê muito movimento, congressos, tá? Carla quer falar também, né? Não sei se o Coronel já estava engatilhado. Sim. Eu acho que essa discussão ela é um pouco mais. É claro que a gente está num primeiro encontro, né? E eu vejo que o nosso objetivo é divulgar, né? Ter o lado educativo e prático, né? Mas essa questão do código por desempenho ela é muito mais ampla e merece uma discussão maior, até incentivo, se quiser. A gente pode até fazer uma parceria até de eventos, de webinar, de workshop, porque, assim, nós estamos aí falando aqui, todo mundo aí, os coronéis, estão vivendo incêndio. Tá? Então, a gente está falando em análise de código de desempenho no âmbito da situação de incêndio. Só que a gente já tem os percalços na situação em condições normais, de não incêndio. Tá? Tanto que agora, recentemente, é que foi feita aí a revisão da norma a norma de desempenho de edificações, tá? E entra incêndio num dos critérios de qualidade, porque, na verdade, o desempenho você está aferindo a qualidade. É isso, tá? É a qualidade do produto final. E por trás dessa qualidade... Esse nome desempenho é porque ele vem Sim, mas é que tá. Isso tem a ver com a aceitação da qualidade. Tá? Se aquilo me dá um bom desempenho ou não. No Brasil, sim, porque o desempenho, mas aqui está se referindo a um cenário de incêndio. Sim, mas aí vem a questão, deixa eu só concluir isso. E isso até hoje é difícil de se compreender a temperatura ambiente, porque enquanto que no incêndio o que nos interessa é saber se a estrutura vai cair ou não, ou se vai ter risco à vida, a temperatura ambiente é saber se a estrutura ou tudo, né? A parede, tá? Vai atender aquela vida útil. E aí começa a ter também muito entra a questão filosófica, porque por mais que a gente tenta dizer assim, é tudo engenharia, mas no final a decisão ela não é matemática. Por trás disso tem o quê? Análise de risco. O que vai definir? O que quer dizer análise? Porque a análise de risco vai me dar ali valores, que é número, estamos ainda na matemática, né, na engenharia, né? Só que aí, na hora de interpretar esses números, vai para o subjetivo, social, tá? Que é a aceitação de risco. Ele é tolerável ou não tolerável?
E isso para o incêndio também. E no incêndio tem um plus adicional, né? Que quando a gente está trabalhando a temperatura ambiente, tá? Projetar uma ponte, projetar um edifício, o risco à vida, ele pode ser adotado como sendo o mesmo risco de colapso estrutural. Tá. Por quê? Porque se está lá dentro, se você está dentro aí da tua edificação, e se houve aí um vento, bateu na edificação, ela sofreu aí, vamos assim dizer, o prédio se movimentou, caiu, a partir do momento que tem desabamento, você tem risco à vida. Então, está intimamente ligado. O incêndio já é diferente, isso eu acho que vale entender isso. Risco à vida, ele é diferente do risco de colapso estrutural. Tá? Por quê? Porque o risco à vida, a morte, ela ocorre antes e a estrutura está de boa, vamos assim dizer. A morte ocorre a 100 graus Celsius, ninguém sobrevive a um calor de 100 graus Celsius sem proteção, sem ter uma roupa. E os bombeiros aí, né, são experts em explicar isso para a gente. Né? O desafio de entrar num compartimento, aliás, é aquilo que a gente define, né, no flashover. É difícil ter até roupas de proteção adequadas para um bombeiro, as equipes de bombeiro entrar para combater. Tá? Então, aí vem o seguinte, acontece que, enquanto isso, né, até antes do flashover, a 100, 200 graus Celsius, 300 graus Celsius, os elementos estruturais estão resistindo muito bem. Eles começam a ter realmente problemas, né, de preocupação a partir dos 300 graus Celsius. E quando a gente vai falar em modelagem, né, de performance-based code, essas questões têm que ser levantadas e deixar bem claro que não é um software que me dá uma realidade virtual e, com isso, eu dispenso as prescrições, eu dispenso os restos. Tá? Então, isso eu acho que vale a gente discutir isso. Eu acredito que o performance-based code ele passa a ser muito... importante a aplicação quando a gente já está trabalhando com construções já existentes. Porque aí acontece uma evolução e vai acontecer a evolução dos códigos, né? Acho que é o Coronel Jaime, é isso? Que comentou agora, né, que o código do Pará, e vamos prever aí mais de 10 anos que ele dure, né, na verdade, vai ter revisões antes, por quê? Vai ter a modernização dos equipamentos, do sprinkler, de outros meios de proteção, que vai levar à modernização e aí vai ter que criar novas normas. O exemplo disso foi aqui dentro do estado de São Paulo, né? Que tiveram que criar, na IT do Corpo de Bombeiros de compartimentação, não estava incluído barreiras têxteis. Até que chegou uma empresa e falou, não, aqui na compartimentação não é só parede, tá? Você tem barreiras têxteis. Mas a gente não tem nem norma para isso. Vamos ter que criar. Por quê? Porque a gente testaram coisas aí no IPT, mostraram resultados de testes laboratórios idôneos na Europa e funciona. Tá? Então, assim, em função dessa modernização, né, a gente leva isso a modernizar as normas. E aí, o que acontece? O que a gente faz com as construções existentes? Eu não estou nem falando edifícios tombados, não é histórico. Mas a verdade é que ninguém vai ficar derrubando um prédio a cada 20 anos ou 10 anos, porque houve uma modernização das instruções técnicas em várias áreas. Tá? E aí cai exatamente, faz sentido você ter o performance-based code. Por quê? Você tem que adequar, você não vai derrubar uma escada de emergência num prédio construído. Né? Tem coisas que são impossíveis, tá? Tem soluções que estão tão intrínsecas à construção que são impossíveis de você modernizar, né? E aí entra muito a questão da análise de desempenho, e aí vem aquela pergunta, né? Desempenho a quê? A quem? Por trás disso tem um risco, e esse risco entra a discussão social, né? O que é tolerável e o que é não tolerável. E no caso do incêndio, são 2 riscos que a gente tem que ver, tá? O risco à vida é um, e isso não necessariamente significa que a estrutura sofreu avaria, que ela vai desabar, tá? Porque é aquilo que eu falei, a 100 graus Celsius as pessoas já estão morrendo, né? Ou até menos, porque o que mais mata incêndio é fumaça. E aí vem, né, outros elementos, a importância de ter o uso, né, de materiais de acabamento, revestimento, como é que a gente trabalha isso?
Então, essa discussão é mais ampla, e acho até bom você enfatizar isso, do que simplesmente mostrar, olha, vamos esquecer a curva padrão, e agora a gente tem softwares que fazem uma modelagem realista. Tá? Não é. Eu tô muito preocupada com isso, porque isso está sendo muito disseminado, inclusive, dentro das corporações. Eu também notei tá? isso. Eu te falo isso, tenho até conhecido, tem até um amigo meu que já mora há muito tempo no Reino Unido, ele, inclusive, estudou lá no Reino Unido, e ele estava um dia comentando comigo essa preocupação, porque lá na Europa, lá no Reino Unido, eles têm estão com outro problema, tá? Os especialistas em modelagem térmica para consertar erros de projeto por desempenho. Por quê? Porque os softwares hoje se tornaram muito fáceis. Vamos assim, você está falando FDS, tudo bem, o FDS ele não é tão didático, tá? Quanto o Pathfinder, tá? O Pathfinder, por exemplo, é tudo bonitinho, né? Você vê as pessoas caminhando, você vê os bombeiros todos, é aquela animação gráfica. E o que acontece? Arquitetos começaram a usar, isso estou falando lá no ambiente, isso dentro do Reino Unido, começaram a usar, e aí vem aquela questão levantada, esse software, você tem o quê? Método numérico, você tem que saber o que é elementos finitos, você tem que saber o que é malha, quais são os modelos térmicos que você está usando. Quem disse que em toda situação você vai usar a lei de resfriamento de Isaac Newton? Quais são os outros modelos que tem? E aí o que acontece? Foram atropelando isso, e inclusive, né, usado para aferir, otimizar até escadas, né, posição, né, de saídas de emergência, e a partir daí começou a ter erros de projeto. E aí até aí falou assim, não, estou trabalhando no escritório que a gente está trabalhando com isso, corrigindo projetos errados. E hoje eu vejo isso com uma certa preocupação. Tá? Eu acho que a gente poderia até mesmo, né, na hora de falar em desempenho, começar a fazer, sabe, algo assim, sugestão, né, didático, o que é desempenho? Tá? Desempenho a quê? Porque as pessoas têm que entender isso. Tem um parâmetro. A gente tem que sair dessa parte filosófica, isso é com experiência até da temperatura ambiente, e trazer para a realidade. Quem disse que eu quero que a vida útil de uma casa que eu vou construir, ela dure 50 anos? De repente, uma casa que eu construo, uma casa terra que dure 30 anos, para mim o desempenho está ótimo. Depois, até lá, né, evoluir o bairro, posso demolir essa casa, construir uma maior. Você está entendendo aonde que eu quero chegar? Sim. E no incêndio, você tem assim, no incêndio você traz coisas da construção, entra inclusive aspecto de durabilidade, entra a questão de patrimônio, né, que é um outro risco, e a questão do risco à vida. São 3 tipos de riscos diferentes. As pessoas morrem antes da construção cair. Entendeu? Então, não sei se isso chegou assim, mas acho muito válido a gente começar a investir melhor nisso, porque as pessoas não sabem. A gente vai marcar um momento, você já deu a deixa aí, entendeu? Eu vou aproveitar. Tá? Não, a gente pode conversar, entendeu? Assim, nós aqui da Unicamp, a gente porque hoje, assim, o webinar encurtou distância, né? Eu estou conversando com gente que está no Pará, olha só. Tá? Sem custo e sem transtornos de viagem, tá? Mas essa discussão, ela é fundamental, porque as pessoas não estão conseguindo entender nem mesmo no projeto a temperatura ambiente. E depois, por trás disso, para você ter aí parâmetros de desempenho, tem que ter análise experimental em cima disso. Tem que ter dados. A gente não tem uma cultura de monitoramento. Porque por trás disso, o que a gente tem? Análise de risco. Isso requer o quê? Dados estatísticos. E a gente não tem essa cultura. Aí, no final, sabe o que acontece? A gente importa dados padronizados do Eurocode, né, dos Eurocodes, como se aquilo fosse a nossa realidade. E não é. A gente não sabe. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem indústria moveleira que espontaneamente ela trabalhe com retardantes de chamas em estofados, em sofás, em cadeiras. A gente não tem isso. Para a gente poder... Quem é que me diz, né, que na propagação, na hora que eu fazer uma modelagem, né, a propagação
de calor liberado, o calor liberado por aquela cadeira, aquele estofado aqui no Brasil corresponde àquilo que está lá no padrão, tá? No padronizado, ali no recomendado nos Eurocodes. Estou dando um dos exemplos, tá? Que vocês já estão vendo aí que a questão ela é um pouco maior. Se a gente quer fazer uma análise realista da nossa situação no Brasil, a gente tem que fazer igual o pessoal da Comissão de Norma de Desempenho à Temperatura Ambiente fez, começaram a rastrear para colocar esses conceitos na prática. O que é preciso? Precisa de ensaio, precisa de dados. E começaram a rastrear uma série de ausência de normas, e normas até obsoletas, sobre isso, para a gente poder fazer esse controle, né? Enquanto que no caso lá é vida útil, né? E qualidade, no nosso aqui a gente também tem que ver isso, tá? Porque a gente continua fazendo modelagens admitindo esses dados europeus. E eu vou até reduzir um pouco o nível, né? Saindo do código de desempenho, indo, por exemplo, para o método do tempo equivalente, que você pode reduzir o TRRF das estruturas, tá? Com base numa série de desempenho, vamos assim dizer, de desempenho de meios de proteção ativa. E a gente usa aqueles coeficientes ali baseados no Eurocode, ou então baseados lá na norma suíça, como se aqui no Brasil a eficiência, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, dele receber o chamado e conseguir chegar a tempo, fosse a mesma que acontece lá na Suíça, no Reino Unido, onde a gente também tem uma cultura universalizada. O cidadão comum, ele sabe disso, ele ouve um alarme, ele sai correndo, ele não fica discutindo, ele não fica fingindo que nada aconteceu. Você percebe como esse assunto ele é mais... Assim, para a gente tentar fazer com que ele se torne aplicável, a gente precisa de educar melhor as pessoas. Então, é até uma sugestão, tá? Porque isso já é um desafio que a gente está vendo no projeto da temperatura ambiente. E em situação de incêndio, hoje, eu vejo com muita preocupação a propaganda, né, de softwares, são sharewares, são freewares, tá na rede, é só vocês aprender a fazer a modelagem, você sabe qual é a temperatura realista, e com isso, assim, dá um pontapé nos modelos prescritivos. Então, acho que não, acho que a gente precisa começar a educar isso. Não sei se os outros coronéis aí, que estão aí à frente aí dos corpos de bombeiro, conseguiram... Será que eu fui didática? Não era para bagunçar a cabeça, tá? Mas... Foi bem efetiva, entendeu? Você conseguiu ser bem didática, assim, né? Então... mostrar lacunas. O que eu quero mostrar é mostrar lacunas do que precisam ser preenchidas para que a gente consiga implementar de maneira confiável, né, e efetiva o Performance Based Code na área de incêndio. Sim. E, Coronel, vou passar a bola para o senhor, senão ele não vai, né, aproveitar aqui também. Eu já lhe cortei 2 vezes aí. Ainda está por aí? Saiu o microfone de novo, tá? Deixa eu aproveitar enquanto ele se recompõe ali. Esse aqui é o handbook da SFPE. Então, a gente tem, tipo, o que ele tem? São mais de 3.000 folhas, um livro desse. E só, vamos dizer, 50% é curva de incêndio. Entendeu? Então, aí sim, antes de software, nós temos que ter educação, né, na base aqui científica, tá? Então, foi bem pertinente, bem feliz o comentário, cara. Eu trouxe aí uma visão madura do que a gente precisa falar. Fala aí, Coronel. Eu queria só um parênteses aí com relação ao que ela falou, sobre a questão quando eu falei na nossa norma, que ela não tem que ser, não é nem a norma, a nossa legislação é diferente, tá? A nossa legislação tinha 30 anos, a gente tem que fazer a legislação para durar 30 anos, sim. E ela, sim, ela é regulamentada através de decreto, através de instruções técnicas. Essas instruções técnicas e os decretos que são mais dinâmicos. É como se fosse o código, como se fosse uma constituição.
vamos dizer assim, da área de segurança contra incêndio aqui no estado do Pará. Então, a Constituição do Federal do Brasil e a do Estado não fica mudando de tempos em tempos. Ela é ad eterna, vamos dizer assim. Não muda assim. Então, quando a gente colocou esse embrião na nossa lei, é justamente para dar essa ênfase de poder se regulamentar. As regulamentações, sim, que pode ser dinâmica. Mudou um equipamento, eu mudo a minha forma de tratamento. Na verdade, ela é mais voltada para quando eu vou na prática, né? As medidas de segurança, os meios que eu vou fazer, o como fazer. Isso aí é através de decreto e de instruções técnicas. Agora, o pontapé inicial e realmente o regramento geral é através da lei. Essa lei a gente não muda constantemente. Só esse parênteses aí. Eu vou fazer outro parênteses, então. O detalhe também é que o Pará ele é desbravador nisso daí, entendeu? Então, o risco é o quê? Não ser aceito e ser revogado também, né, Coronel? Não, eu acho difícil não ser aceito. Porque aquilo é uma opção, cara, não é uma regra, não é obrigatório você entrar por desempenho. Se a gente vê que todos esses detalhes colocados por vocês, a gente não está preparado, digo, o nosso Estado, o nosso país mesmo não está preparado com laboratório, com esse conhecimento, a gente não vai aceitar. Se a gente vê que há uma dúvida com relação a essa proteção que vai ter na edificação, simplesmente nós vamos reprovar e dizer que tem que ser por prescrição, entendeu? Então, porque não é obrigatório, é opcional a pessoa entrar. E a gente vai avaliar se aceita ou não. Se a gente vê que não tem esse conhecimento suficiente até o início do processo, que é em janeiro, a gente pode adiar, pode colocar para mais tarde, entendeu? Mas, com isso, por isso que a gente está correndo atrás desse conhecimento, os nossos analistas, já falei com a Deise Duarte com relação a montar um curso específico para os nossos analistas aqui, ela está já vendo essa possibilidade de dar toda essa parte de introdutória, de dinâmica do fogo, etc. Então, ela já montou um curso lá e vai passar o orçamento para nós aqui. Então, para ver que a gente não está parado, a gente colocou isso no papel e está correndo atrás do conhecimento, entendeu? Sim, perfeito. O Salles também quer falar, Salles? Boa tarde a todos. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, demais. Eu queria só parabenizar a iniciativa importante de começar a tecer mais discussões sobre esse tema. Como o Coronel falou, é opcional, vai ser opcional. Então, não apresentou uma modelagem conforme os padrões que se espera da segurança contra incêndio, a um nível, a gente não vai aceitar. E, com certeza, tinha que ter algo no nosso código para iniciar, como o Coronel falou, esse desbravamento, essa busca. Porque a gente não faz nenhuma uma busca em determinado assunto sem um aspecto legal, sem um aspecto jurídico. A gente tem que ter um aspecto jurídico. Então, o código ele vai, com certeza, promover aqui dentro da nossa instituição uma mudança. E eu sei que é pouco, nós sabemos que é muito pouco, mas é um início, né? Se nós formos fazer um comparativo no Brasil, não tem nenhum código similar ao nosso. Nosso é um código que falta muito? Falta. Falta melhorar? Falta. Mas não tem nenhum similar ao nosso. Agora, é um caminho que deve ser desbravado, em qualquer momento, deveria já ter iniciado, já iniciou alguns pontos, mas é um caminho grande, muito grande, que a gente só vai conseguir alcançar também com o avanço da sociedade. A nossa sociedade ela está avançando, mas, infelizmente, com outras sociedades, a gente avança a passo de tartaruga, né, em frente à segurança contra incêndio, a cada tragédia. Mas, com certeza, depois da Boate Kiss, nós mudamos a nossa concepção.
E a gente começou a avançar mais ainda. Então, o código, por desempenho, aceitar os projetos de edificações, por desempenho, em nosso código, em aceitar esses projetos, já é uma grande quebra de paradigma. Então, essa quebra de paradigma vai promover, talvez, não a curto ou médio prazo, mas a longo prazo, mudança significativa. Então, a gente acredita que nessa mudança. A gente acredita na mudança. Então, é isso. Parabenizar Márcio e os demais pela motivação em tornar essa discussão assim tão técnica e tão desejada por todos. Espero que a gente continue ainda nesse trabalho, o Márcio continue chamando a todos a participarem desse encontro e que seja realmente algo que permaneça. Não acabe sim facilmente. Então, obrigado. Uma boa tarde a todos. Beleza, pessoal. Tinha uma novidade que a gente também está fazendo, a gente já está fazendo o site, tá? Hoje, mas infelizmente teve um probleminha, está ajustando, editando ele lá, ainda não, mas já temos um site também do SFPE, vai ser sfpe-brasil.org. É bem parecido com o que todos os países fazem, né? Agora é Brasil. A gente estava na dúvida se era Brasil com Z ou com S, ficou Brasil com S, porque nós somos brasileiros mesmo. E Brasil com Z não dá, né? Quase sai um Brasil com Z também. Mas o site vai saindo e a ideia é essa, a gente conversar, discutir sobre o assunto. Aqui é mais na cozinha mesmo, né? Informal, para a gente poder lidar com esses assuntos. A ideia é sociedade. Então, ter essa amizade, esse companheirismo, conversar, trocar figurinhas, aprender juntos. Aí, obrigado aí, Coronel. Obrigado, Salles, Capitão Salles. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, vamos em frente. Vamos em frente e movimentar isso. Eu deixo o meu convite mesmo, viu? Depois nós podemos aí conversar e organizar um webinar mais específico, um webinar mesmo, tá? Do tipo Albrás, aí, discutindo aí o Performance-Based Code para projeto em situação de incêndio. Eu acho que isso vale eu levantei assim, questões porque agora a gente está... Quando começa a se descobrir que tem um software gratuito, o que vai acontecer, né? Ou já está acontecendo, já resolvi os problemas, eu vou dar ali um pé todas no código prescritivo e como diz assim, o bombeiro pode aceitar a todo custo. Não é bem assim. Tá? Na verdade, aí ficou até bem claro, é melhor aí, quando o Coronel Jaime explicou, a lei ela acaba sendo generalista e o que tem que estar na lei é que ela aceita-se qualquer método científico idôneo, né? Desde que seja validado, preciso, né? Sem especificar qual, porque aí entra qualquer método que seja cientificamente comprovado, que funciona e tal. O problema é que muitas vezes métodos que estão comprovados que funcionam, a gente não tem dados realistas para usar. Que foi exatamente a questão que eu levantei. Agora nós temos aqui os modelos CFD que resolvem todos os problemas, porque nós temos computadores ótimos, a gente pode rodar isso até num tablet, tá? Ok. Mas aí vem para a gente ter resultados realistas, tá? Que possa substituir um ensaio de escala real, realista, a gente precisa ter dados de tudo, né? Desde característica térmica dos materiais da compartimentação, dos próprios materiais da carga de incêndio, do mobiliário, e isso a gente não tem esse controle. Então, é bom a gente levantar essas questões, na verdade, para buscar informações e até motivar a empresa a começar, as empresas, né, as indústrias aí de móveis, a pensar nessa possibilidade, né, de melhorar a qualidade, tendo mobiliário com retardamento de chama, ou então eles passarem a fazer os testes dos seus produtos para ter ali, para ficar mais fácil para fazer um controle de material,
de mobiliário, que a gente não tem. Tá? O CIMAR, por exemplo, né, que é o controle de material de revestimento e acabamento. A gente tem uma instrução técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que ela tem ali a classificação. Tá? Agora, a maior parte aí das empresas aí que vende papel de parede, estou dando um exemplo, eles não mandam ensaiar para saber em que classe está classificado esse material deles. Vocês entenderam que agora a gente tem que chamar a sociedade, inclusive para mostrar o que está acontecendo? Porque senão a gente vai ficar com máquinas, instrumentos de alta precisão poderosos, mas que vão dar resultados que não são reais. Ah, você não, por quê? Você entendeu? Porque assim, não é o incêndio que se espera. A gente sabe que a gente sabe por achismo, né? Não um achismo ao escuro, mas a gente sabe que a nossa carga de incêndio ela é um pouco mais baixa do que a carga de incêndio média num edifício residencial na Europa. Tá? Por exemplo, lá na Noruega, a gente sabe disso. Por quê? A gente não tem o frio que eles têm. Então, você não é qualquer lugar do Brasil que usa carpete, que usa tudo acortinado, que usa revestimento de parede, que é a base de tecido. Então, a gente entende isso. Tá? Mas o quanto que é menor? Você entendeu agora? Que o software quer saber valor. Aí eu sei que o quanto. E será que a gente não está também superestimando muito a nossa baixa a nossa baixa inflamabilidade de mobiliário? Estou trazendo assim uma questão em cima disso, tá? Tem situações. Isso daí entra porque assim, parece que eu estou jogando um balde de água fria. Não é. Não é. Não, é para a gente buscar, justamente assim, vamos agora rastrear e fazer pesquisas nisso. Como é que os corpos de bombeiro podem ajudar a gente a fazer esse monitoramento, fazer um levantamento estatístico, tá? Para a gente poder usar isso com bastante mais confiança. Mas é necessário. É necessário a certificação de reação ao fogo, é indiscutível. Coronel, encerra aí a gente, para a gente ir embora, senão a gente vai ficar aqui. Senão a gente vai para o jantar aqui. Eu tenho aula daqui a pouco. Eu tenho uma reunião agora também. Coronel. Uma aula aí, como é o nome da senhora aí? Carla. Eu sou a professora Carla da Unicamp. Ah, tá. Prazer em conhecê-la. Prazer, coronel. Desculpa aí qualquer coisa, tá? Porque às vezes parece que a gente joga balde de água fria nos bombeiros. Não, a gente precisa de vocês, vocês precisam da gente, né? Não, pois é, a intenção é trocar figurinha. Né? A gente também é um desbravador, tenta fazer o melhor possível para que, no final, a gente quer o quê? O bem comum para a sociedade. O meu poder não é de fiscalização. Meu poder é de fazer com que o regramento aqui no meu estado seja, no final, seja de qualidade no final, das pessoas saírem sobreviventes de um sinistro, se caso houver. É melhor que nem haja o sinistro. Né? Então, no final, a gente quer isso, é o bem da sociedade, a qualidade no final de um material, de uma edificação. Por isso que o nome é desempenho. Na verdade, qual o desempenho daquela edificação? Né? Como é que ela vai se suportar em caso de emergência? As rotas de fuga, a questão estrutural, como ela vai se comportar com relação à tenabilidade. Então, são todos esses detalhes que a gente quer iniciar esse processo aqui no Pará. Logicamente que eu vou ter dificuldade, vamos ter, né? Falta de laboratório no nosso país, existe uma lei que fala sobre a questão de ter o início de uma educação de segurança, mas a gente sabe que até agora não houve. O MEC nem sequer iniciou esse processo. A Frente Parlamentar Mista de Segurança e Contra Incêndio está tentando fazer alguma coisa lá por Brasília, mas até hoje só está no papel. Então, é muito difícil no Brasil a gente ter essas iniciativas de curto prazo. Então, tudo aquilo que a gente está fazendo, a gente sabe que vai ter uma dificuldade muito grande de ser executado. Mas já é um pontapé inicial. Então, agradeço aí a vocês. E eu concordo que esteja até um webinário, né, Márcio, de fazer uma discussão mais ampla
de repente, o primeiro webinário já da SFPE Brasil, né? É isso mesmo, estou convidando você. Quer fazer aí? A gente na Unicamp monta aí, tá? Com a participação total aí da SFPE, viu? Estou convidando, viu? Eu achei interessante. Então, é uma situação boa que... E detalhe, todos estão precisando porque é o início de um processo para não ficar vendendo software sem orientação. A gente vai dizer que não é assim. Exatamente isso. É isso assim, eu acho que isso tem que ficar bem claro que não é o software, ele não é algo que vai substituir normas técnicas, prescrições, tá? E deixar claro que o software é uma calculadora, ele não faz assim, ele é uma calculadora. E eu sempre falo isso para os meus alunos, tá? Até na pós-graduação. A calculadora, às vezes você está fazendo uma prova, você faz a prova e o resultado deu errado, tá? Mas a calculadora, ela fez os cálculos certos. Por que você errou a questão e não chegou naquele resultado? Porque você introduziu os dados errados. A operação, ela vai fazer certo, né? Ela vai fazer a mesma coisa com o software. E aí, quando a gente vai trabalhar puxando o gancho do Performance Based Code, a gente vai precisar de dados realistas. Não dá para a gente ficar aí a vida inteira achando que tudo aqui no Brasil funciona certinho, igual acontece lá na Europa, lá na Suíça, para usar aqueles coeficientes de performance, né? Quando você vai fazer alguma coisa, ou então lá aquela carga de incêndio que está sendo recomendada, tá? Para certos tipos de edificações. A gente tem que fazer as nossas medições, é isso que eu quero dizer. Tá? Chegamos a ter um software que dá uma realidade virtual. E agora, o que é preciso para a gente usá-lo com segurança? Acho que é isso que a gente tem que deixar, a gente tem que começar a educar, educar mesmo, tá? Porque o coronel falou tudo. Tá? Aqui não é só essa questão de, na área educacional, a gente não ter esse cuidado, vem da nossa cultura. O brasileiro, ele mal consegue acreditar que o Covid existe, quanto mais você falar para ele que um incêndio acidental existe. Ele não acredita, ele acha que Deus vai proteger. Tá, não estou aqui, você não estou desfazendo de religiões, mas a cultura brasileira é de que Deus é brasileiro, tá? E aqui não acontece desgraças. Então, assim, ou então eles falam, seja o que Deus quiser, tá? Porque isso daí, né? Assim, eu já fiz a minha construção, é um acidente. Acidente, quem nos protege, tá? É o ocaso. E a gente tem que deixar claro que no incêndio não é bem assim. Tá? Qual é a melhor maneira da gente fazer uma proteção contra incêndio? É a educação, é prevenir, é evitar que ele aconteça. E o que falta em cima disso? A gente trabalhar a cultura. Então, é por isso que eu acho que a gente abrir esses eventos, criar esses eventos, webinars, fazer aí um ciclo de palestras, e isso vai educando a população. Você começa a aparecer aluno da graduação, tá? Igual estava lá o seminário da Albrace, tinha aluno da graduação, aluno de pós-graduação, engenheiro projetista, e mesmo que ele não seja da área, ele vai começando a ser educado, vai criando aquela consciência, tá? E aí ele vai começando a entender que isso não é assim dele chutar o balde, tá? Ou achar que incêndio é só assunto de bombeiro, isso não me interessa. Eu botei o meu zap aí, Carlos. Beleza, vou aqui anotar. Viu? Aí, Rubens também, depois me dá um oi, né? E aí vamos... Vou colocar aqui o meu também, o meu WhatsApp. E a ideia é essa, sociedade, chegamos à missão cumprida aqui hoje. Aqui, ó. Já anotei aqui. Então, fechou, pessoal. Tá? Tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Felicidade. Tchau. Boa tarde a todos. Fique com Deus.